Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui, né, para mais uma aula de meteorologia e climatologia, nosso ciclo de aulas que vão trabalhar com essa temática. Na aula passada falamos sobre conceitos, tempo, clima, atmosfera, fatores climáticos, né? E hoje nós vamos trabalhar com alguns elementos do clima e também, né, principalmente a chuva, a umidade. Vamos ver os tipos de chuva e depois, por final, vamos trabalhar com as massas de ar que representam mais um fator climático, ok? O que representa então a umidade? A umidade representa a quantidade de vapor d'água no ar atmosférico, certo? Então, deixando claro aqui entre um termo que é coloquial e um termo técnico, a chuva é um termo usado pelo povo, um termo coloquial, né? O termo técnico se chama precipitação atmosférica. Então, a chuva, né, ou precipitação atmosférica, ela vai ocorrer quando o vapor d'água atinge o seu ponto de saturação dentro do ar, né? O que significa isso então? Quando a molécula de ar, o vapor d'água está aumentando dentro de uma molécula de ar e ele ultrapassa, por exemplo, 80%, aquela molécula de ar ela não consegue reter, né, o peso daquele vapor d'água. Então, aí ela vai sair de uma situação de gás, de vapor, para água, condensando, certo? Então, por isso que quando a gente está ali vendo a umidade relativa do ar, só vai ser possível de chover se essa umidade relativa estiver acima de 80%, certo? Que aí é a partir do momento que há a situação, né, a possibilidade da ocorrência da precipitação atmosférica, ok? Quanto mais perto de 100, né, maiores são as chances de ocorrer precipitação atmosférica. Num dia como hoje, né, em que a umidade do ar está na casa de 40%, a chance de chuva ela é muito, mas muito pequena ou quase inexistente, tá certo? Então, as precipitações são as tradicionais chuvas, ocorre quando elas ocorrem, né? Então vamos colocar aqui quando o vapor d'água vai resfriar, né? E quando vai acontecer esse resfriamento, a mudança do estado, né, do gasoso, né, para o estado líquido, né? Então vai ter a precipitação. Então, alguns tipos de precipitação atmosférica seria o orvalho, o orvalho e a geada são, né, perto da superfície, e a neve e o granizo, né, que vai ser nas altas altitudes. Então, aí no caso do granizo, né, já vai ser, ou a neve, já vai ser no estado sólido, né? Vai sair de uma situação de vapor, né, de gás, de vapor, para, né, um estado sólido na neve ou no granizo nas altas altitudes, tá certo? Vejamos os tipos de chuvas. Então nós vamos dar uma ênfase maior aqui nos tipos de chuvas. São 3 tipos de chuva ou precipitação atmosférica. A primeira delas é bem típica do nosso verão, né? Qual seria? A chuva convectiva. A chuva convectiva ela vai acontecer quando nós vamos ter bastante calor, bastante umidade atmosférica, né, ao longo do dia, né, a temperatura subindo, uma transpiração muito alta, né, a formação de nuvens carregadas, pesadas, né, chegando a um ponto de que, né, elas não conseguem sustentar toda aquela umidade e elas vão precipitar.
né? Então é bem típica do nosso verão. Nós vamos ter o ar convergente, ascendente, né? Pode ser que chegam massas de ar quente e úmidas, né? Ou do sul, né? Ou do mar, aí principalmente ou do mar, né? Aqui a massa de ar quente e úmida do Atlântico, ela dificilmente chega, né? Com umidade nas nossas cidades. Sempre a principal massa que vai trazer, né, umidade e calor ao mesmo tempo seria a massa equatorial continental amazônica, certo? Então por isso que a Amazônia é tão importante, né? Porque ela colabora para a maior umidade, tá certo? Então, dando corpo, né, para essas nuvens, nós vamos ter, né, grandes volumes de chuva acontecendo no mesmo dia, né? Essas são as chuvas convectivas. As chuvas frontais. As chuvas frontais, elas são causadas pelo encontro de uma massa fria, né? Essa massa fria, né, aqui no slide, ela vai estar seca. Por quê, né? Quando a massa polar atlântica ela chega no nosso país ou no Uruguai, ela chega com umidade, certo? Só que conforme ela adentra o nosso território, ela vai ficando cada vez mais seca, tá certo? Então por isso que às vezes pode gerar alguma confusãozinha. Quando ela chega no Uruguai, ela chega até com certa umidade. Só que nos meses de inverno, de outono e inverno, que ela consegue chegar até, né, a nossa região, ela já vai chegar a massa fria e seca, tá certo? Então, a chuva frontal vai acontecer quando essa massa fria, né, ela colide com outra massa quente e úmida. Então, a principal região que apresenta chuvas frontais é a região sul, porque é uma região de encontro de massas, de muitas massas, quente seca, quente e úmida, e fria e úmida, certo? Então, quando isso acontece, nós vamos ter a ocorrência das chuvas frontais, né? Então, essa massa quente e úmida está chegando, colide com a outra fria, né? Vai ter o resfriamento, né? Uma vai acender, conforme ela acende, a temperatura cai, né? E esse vapor d'água ele condensa, ok? Então ela é bem comum do sul do nosso país, né? Na nossa região tem chuva frontal? Tem, mas são, né, a proporção é muito menor comparada com a região sul. A região sul ela vai ter bastante equilíbrio de chuva. É a região com maior equilíbrio de chuvas. Por quê? Porque vai ter muitas chuvas frontais, né? A ocorrência sempre de encontro de massas de ar nessa região. Então, não vai ter um volume de chuvas tão grande quanto outras regiões, mas é uma distribuição mais equilibrada. E o último tipo de chuva, que é a chuva orográfica. A chuva orográfica ela acontece quando uma massa de ar quente e úmido, né, chega no continente e ela colide, né, ou pode ser também que como uma massa equatorial continental, né, ela chega em um lugar, ela colida com um obstáculo de uma montanha, de uma serra, né, e assim é forçada a elevar, ocorrendo a queda da temperatura, a condensação do vapor d'água e as chuvas, tá? Então, quando a gente está lá em Ubatuba, por exemplo, a gente percebe que, né, tá chegando as nuvens, e as nuvens elas se colocam nas serras, ali na mata, e acontece chuva constante. Então isso vai acontecer por quê? Porque as nuvens vão estar ascendendo, vão estar perdendo temperatura, vão estar ganhando umidade, porque as próprias árvores estão jogando mais umidade nas nuvens, e assim, né, ocorre a chuva na vertente da montanha, ou da colina, ou da serra, etc. e tal,
tá certo? Então essa é a chuva orográfica. Onde ocorre o maior e o menor índice de chuvas e precipitações? O maior índice de chuvas sempre vai acontecer nas áreas equatoriais, né, que são as áreas de constante baixa pressão atmosférica, né, ou nas zonas intertropicais, principalmente, né, mais próximas de uma baixa latitude. Conforme, né, você tem um lugar mais, né, próximo dos trópicos, maior é a possibilidade de ter menos chuvas, porque vai representar áreas constantes de ventos descensionais, áreas de 30 graus, né? Então, áreas de alta pressão atmosférica. Nós vamos ver aí mais para frente que antes de falar isso, né, tentando alterar o raciocínio, existia um professor meu que dizia que um clima de um lugar ele representa como uma equação matemática. Então vão ter fatores, né, e esses fatores, né, cada clima é singular, cada lugar vão ter os seus fatores determinantes. Então, o clima de um lugar representa como uma equação entre esses fatores. Então, onde vivemos não fosse a floresta amazônica, o lugar em que a gente vive, a posição latitudinal dele, teria todas as potencialidades para ser uma área ou desértica ou semidesértica. Tá certo? Por quê? Se vocês olharem para um mapa e traçarem uma linha horizontal, né, na nossa latitude e comparar com a África e com a Austrália, vocês vão perceber que nessa mesma posição existem desertos, tá? Então, não fosse a Amazônia, nós aqui teríamos, né, potencialmente um deserto. Ah, professor, quer dizer então que se retirar toda a Amazônia, nós vamos ter aqui um deserto? É bem provável, certo? Então, por isso que a Amazônia é tão importante. Imaginem se a nossa região não tem as águas da Amazônia, né? Como aconteceria o abastecimento? Como aconteceria a geração de energia elétrica, né? Então, a agricultura, a pecuária. Então, nós, ao extrairmos, né, ao desmatarmos a Amazônia, nós estamos literalmente matando a galinha que nos dá os ovos de ouro. Ok? Veja a ZCIT, a Zona de Convergência Intertropical. Né? Então, nós vamos ver na próxima aula a circulação atmosférica. Então, vejam que os ventos alísios, né, tanto ao sul, tanto ao norte, eles vão orientar as nuvens, a umidades toda para um centro, né, que seria essa zona de convergência intertropical. Isso faz com que esse lugar, né, apresente o maior índice de chuvas do planeta Terra. Né? Como o nome já diz, é uma zona de convergência dentro do trópico. Para concluirmos nossa aula, vamos para, né, as massas de ar. As massas de ar, né, representam um fator climático. Vimos as chuvas, que representam um elemento do clima, tá certo? Então, o que são as massas de ar? Massas de ar são grandes blocos de ar horizontais e homogêneos, que se deslocam pela superfície terrestre. Então, né, por incrível que pareça, eu tenho alunos que confundem massas de ar com correntes marítimas. Putz, né, as massas de ar estão na atmosfera, enquanto que as correntes marítimas estão no mar. São massas de água, certo? Que se originam no lugar e tomam a direção do lugar. Tem alguns aspectos convergentes com as massas? Sim,
né? Assim como eles se formam no lugar, eles carregam as características climáticas do lugar e vão procurar o seu oposto, né? Vão buscar um equilíbrio. A mesma coisa acontece com as massas de ar, tá certo? Então, dependendo de onde elas se formam, elas podem ser polares, tropicais ou equatoriais. Elas podem ser marítimas ou continentais, ok? Então, elas vão sempre trazer características particulares da região em que elas se formam. Temperatura, pressão, umidade, ok? Outra questão importante: onde se formam as massas de ar? Elas são chamadas de áreas nascentes. Então, são áreas que vão oferecer condições de formação. Sempre são áreas mais uniformes, mais homogêneas, né? Então, áreas planas, oceanos, desertos. E aí, a partir daquela dinâmica climática do equilíbrio, né, elas vão se formar e vão buscar, né, de certa forma, o seu oposto. Então, você vê que uma massa polar, ela vem para uma área quente. Se você pega, por exemplo, uma massa equatorial continental, amazônica, ela vai buscar o sul, a área mais fria, ok? Então, elas vão sempre buscar aí o seu equilíbrio, o seu ponto antagônico da coisa. Eis aqui um quadro que traz as classificações das massas de ar. Então, temos massa polar, massa tropical, massa equatorial. E aí nós temos os subgrupos. Temos a polar marítima, que se forma no mar, óbvio. Ela é fria e traz instabilidade. O que representa essa instabilidade e estabilidade? Instabilidade climática ou meteorológica significa que há possibilidade de chuva ou de neve, tá certo? Ou granizo. Instabilidade climática é o contrário do que acontece agora, né? 19 de agosto, né? Tempo limpo, tempo estável, tá certo? Então, sempre que uma massa trouxer instabilidade, ela vai trazer, né, chuvas, granizo, neve, ok? Então, a massa polar, a massa polar atlântica, ela é fria e traz instabilidade, mas é aquilo que eu disse a vocês. Como a umidade dela é limitada, conforme ela vai adentrando o nosso continente, ela vai perdendo umidade, ela vai se tornando seca. Então, quando ela chega para a gente aqui, ela já chega seca, tá certo? A polar continental, ela é fria e estável. A massa tropical marítima, quente e úmida, então quente e instável, traz instabilidade. A tropical continental, quente e seca, vai trazer estabilidade. A equatorial continental, quente e úmida, e vai trazer instabilidade. E a equatorial marítima, quente e úmida, trazendo também instabilidade meteorológica. Ok? Então é isso. Na próxima aula, nós vamos nos defrontar, talvez, com, né, dos temas mais complexos da meteorologia e da climatologia, que seria a circulação atmosférica. Nós vamos aprender pressão e circulação atmosférica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um abração. Até mais.